Ministério Apostólico De Volta à Palavra apresenta De Volta à Palavra, com o Bispo Alexandre Rodrigues. Uma voz profética, preparando o caminho para a segunda vinda de Cristo. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Bom dia! Toda honra e toda glória sejam dadas ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao Senhor da Igreja e a todos vocês que estão em casa, graça e paz vos sejam multiplicadas. Este é o programa De Volta à Palavra e eu sou o Bispo Alexandre Rodrigues. Estamos aqui empenhados pela pregação da Palavra de Deus, conforme a encontramos revelada no Novo Testamento, nos 27 livros que o Novo Testamento nos traz, que é a revelação de Jesus Cristo a respeito da sua obra, da economia de Deus para nós que hoje vivemos aguardando pela sua segunda vinda. Eu quero abrir este programa lembrando a todos vocês que nós estamos em plena conferência neste final de semana. Ontem tivemos a nossa abertura, hoje nós continuamos agora pela manhã, às 9 horas da manhã, e então hoje à noite às 19h30 e então amanhã, pela manhã, domingo, dia 2, o encerramento às 9 horas da manhã. Eu acredito que ainda dá tempo de vocês que não vieram participarem, podem vir, venham ainda hoje pela manhã, venham hoje à noite, venham amanhã de manhã, porque Deus está ministrando muita graça e uma palavra riquíssima, uma palavra esclarecedora. Estamos falando sobre a história das eras, na perspectiva do supremo propósito de Deus. São 4 reuniões com profunda reflexão a respeito do supremo propósito de Deus. Você que deseja conhecer melhor a palavra do Senhor, sobretudo a sua vontade, aquilo que é essencial, aquilo que há de mais importante em toda a Escritura, não pode deixar de vir receber estas ministrações. A história das eras, que percorre desde a eternidade passada até então a eternidade futura, passando por cada uma das eras, desde a era pré-adâmica, passando então pela era dos patriarcas, a era da lei, a era da graça e, por fim, a era do reino, os 1000 anos. Eu quero deixar o nosso convite estendido, ainda dá tempo de vocês virem hoje pela manhã, hoje à noite, 19h30 e amanhã pela manhã, às 9 horas. Tome nota do endereço, está aí QI 4, lote 23, setor de indústria de Taguatinga. Lembrando também que, em razão da conferência que está acontecendo neste final de semana, a reunião da Ceia do Senhor será postergada para o próximo domingo, dia 9 de setembro. Amanhã, o encerramento da conferência. No outro domingo, do dia 9, a reunião acontecerá na parte da manhã, aqui na nossa sede, às 9 horas da manhã, a reunião da Ceia do Senhor. Somente em razão da conferência é que nós estamos, então, colocando a Ceia do Senhor para o segundo domingo do mês de setembro. Tome nota aí na sua agenda para que você possa, então, participar conosco dessa reunião, que é sempre uma grande maravilha, porque Deus sempre tem nos derramado da sua bênção, da sua palavra e da sua comunhão. Inclusive, eu quero lembrá-los também de que hoje à noite e amanhã de manhã, em nossa conferência, nós faremos o lançamento do livro Eleição e Predestinação à Luz da Bíblia. Você que aguardou por muito tempo este livro, um livro inédito, um livro que foi escrito com o intuito de esclarecer, de trazer profundas reflexões, trazer à tona essa revelação bíblica a respeito da soberania de Deus. Deus é soberano em todos os seus atos. O Senhor, Ele já de antemão determinou toda a sua economia, todo o seu propósito, como ele levaria a cabo a vontade do seu coração. Este livro, Eleição e Predestinação à Luz da Bíblia, é um livro que vai revolucionar a sua vida. Eu tenho plena certeza de fé que todos aqueles que leem esse livro certamente serão grandemente abençoados, terão suas vidas mudadas, o seu olhar jamais será o mesmo. Você passará a ver Deus como de fato Ele é revelado em sua palavra, soberano, altíssimo,
Todo-Poderoso, Senhor da história, aquele que faz todas as coisas segundo a vontade do seu coração. Como nos é dito na palavra de Deus, nele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Vocês poderão adquirir este livro aqui no nosso ministério, tanto hoje à noite quanto amanhã de manhã, como em qualquer outra das reuniões da igreja, um livro que estará disponível para o povo de Deus em o nome do Senhor Jesus. Muito bem, queridos, vamos então pegar nossas Bíblias e vamos acompanhar mais uma ministração da Palavra de Deus. Estamos falando sobre o reino milenar, um tema de extrema importância para o povo de Deus, haja vista tratar do nosso destino durante os 1000 anos que compreende ali, depois da segunda vinda de Cristo, até o início da eternidade. Um tema do Novo Testamento que eu tenho plena convicção que será de grande importância para a sua vida. Hoje nós queremos fazer aqui uma distinção entre salvação e reino, porque são dois temas distintos que a maioria dos cristãos fazem confusão. Muitas vezes, ao lerem sobre salvação, pensam falar a respeito do reino. E ao lerem sobre o reino, pensam falar a respeito da salvação, pensando que salvação e reino são a mesma coisa. Entretanto, ao ler aqui alguns versículos fundamentais, eu acredito que isso será desmistificado, isso será claramente revelado para que nós possamos proceder de maneira coerente com a palavra de Deus. Vamos então abrir a Bíblia no livro de Efésios, capítulo 2. É um primeiro texto que faz uma declaração a respeito da salvação. Veja o que a Bíblia Sagrada nos fala sobre a salvação de Deus. Capítulo 2 de Efésios, versículos 8 e 9, que nos dizem assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Vejam como que a Bíblia é clara, com que clareza ela declara a respeito da salvação. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E esta salvação por graça é mediante a fé. E ela não vem de vós, não procede de nós, não se oriunda de nós, mas é um dom de Deus. Veja que a Bíblia não deixa espaço para que o homem pense de alguma maneira que a salvação é obtida pelas obras humanas. Antes nos diz, não por obras, para que ninguém se glorie. Em contrapartida, quando nós lemos aqui no livro de Mateus, no capítulo 11, você também deve abrir a sua Bíblia e nos acompanhar na leitura, porque são textos importantes. Capítulo 11 de Mateus, versículo 12. Agora, uma outra declaração sobre o reino, não mais sobre a salvação. Veja só a distinção que nos faz a palavra de Deus. Versículo 12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Ao falar do reino, nos é dito que há de se ter um esforço, há de se apoderar do reino como aqueles que se empenham, como aqueles que buscam, como aqueles que querem o reino a todo preço e a todo custo, que é exatamente o contrário do que diz a respeito da salvação. Pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. O reino, por seu lado, por sua vez, é tomado por esforço. Veja que a Bíblia, ao falar de salvação, o faz de maneira diferente ao falar do reino, porque o reino é certamente o resultado das nossas obras feitas em Deus, ao passo que a salvação é um dom gratuito de Deus. E é isso que a Bíblia nos mostra claramente também aqui no livro de Romanos, no capítulo 6, você poderá abrir sua Bíblia, no versículo 23, veja essa declaração a respeito da salvação de Deus, da vida eterna. Nos diz assim o livro de Romanos: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Veja você em casa, veja com os seus próprios olhos, leia a sua Bíblia e perceba que a própria palavra de Deus nos diz que a vida eterna é um dom de Deus. E não somente diz que é um dom, mas nos diz que é um dom
gratuito. Então veja o livro de Efésios 2, 8 e 9, a salvação é por graça, é por fé, não é por obras. Agora em Romanos 6, 23, é um dom gratuito. Ao passo que o reino, conforme nós lemos em Mateus capítulo 11, versículo 12, é tomado por esforço. E também podemos encontrar uma outra menção do reino, aqui em Apocalipse capítulo 22, versículo 12. Acompanhe na sua Bíblia, nos diz assim: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Veja que aqui nos fala também sobre o reino como um galardão, o reino como uma recompensa que será dada por ocasião da vinda de Cristo a todos aqueles que procederam segundo a sua palavra. Veja que ao falar de salvação, a Bíblia em Romanos 6, 23 diz que é um dom gratuito. Ao falar do reino, agora em Apocalipse 22, 12, nos diz que é um galardão que é dado segundo as obras humanas. Percebem claramente que sempre que a Bíblia enfatiza a salvação, fala de graça, fala de fé e nos exime de toda e qualquer obra. Ao passo que ao falar do reino, que é o reinar com Cristo durante os 1000 anos, no reino milenar, é uma questão de obras, é uma questão de esforço, é uma questão de recompensa. Eu acredito que esses textos nos deixam claro essa devida distinção entre salvação e reino, para que ninguém possa confundi-los. Há mais outros 2 textos que eu gostaria de contrapor a vocês. Eu acredito que é de grande importância. Veja no livro de Romanos, capítulo 9, quando o apóstolo Paulo, falando da soberania de Deus, fala sobre o ato de Deus de salvar o homem mediante a sua soberania. Veja em Romanos, capítulo 9, versículo 16, nos diz assim: assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Veja que ao falar da salvação, amados irmãos e irmãs em Cristo, o apóstolo Paulo diz que não depende de quem quer e não depende de quem corre, depende tão somente de Deus usar a sua misericórdia. Se nós perguntássemos quem quer ser salvo, então todos levantariam a mão. E se nós perguntássemos quem faz alguma coisa para ser salvo ou quem corre, certamente muitos também levantariam as suas mãos. Mas a Bíblia diz que ao falar da salvação, não depende de quem quer, não depende de quem corre, depende exclusivamente de Deus, de Ele usar a sua graça, de usar para conosco a sua misericórdia. Veja agora que, por outro lado, o mesmo apóstolo Paulo, ao nos falar sobre o reino, ao nos falar sobre o galardão, ele vai nos falar algo totalmente diferente do que ele disse a respeito da salvação. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24, que nos diz assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Veja que agora, ao nos falar a respeito do prêmio, ao nos falar do galardão, ao nos falar da recompensa, que é o reino milenar, que é o reinar com Cristo, que é o desfrute especial, específico, particular e singular de Cristo durante o seu reino, ele diz que todos no estádio correm, mas um só leva o prêmio. E aí ele nos exorta a dizer: correi de tal maneira, correi à semelhança daquele atleta que lá no estádio conquistou o prêmio, para que você possa alcançar o prêmio, alcançar a recompensa. O apóstolo Paulo coloca o reino no âmbito de uma recompensa, de um prêmio a ser conquistado pelo labor, pelo esforço, pela disciplina, pela entrega, pela consagração, por seguir os passos de Cristo segundo a sua palavra. E aí então fica claramente revelado e declarado que reino e salvação são coisas totalmente distintas, como nós podemos perceber que ao falar da salvação, o apóstolo Paulo diz: não depende de quem quer e não depende de quem corre. Mas ao falar sobre o reino, ele diz: correi
para que você alcance esse prêmio, mas não corra de qualquer modo, correr de tal maneira, a semelhança daquele que no estádio conquista a coroa de louros, para que você semelhantemente possa alcançar o prêmio, o galardão, a recompensa de reinar com Cristo durante os 1000 anos. É por isso que lá no Apocalipse, capítulos 2 e 3, quando ali Jesus nos exorta a proceder de maneira coerente com a sua palavra, ele sempre no final de cada uma daquelas cartas vai ali nos fazer uma promessa, vai nos fazer uma promessa de uma recompensa, de desfrutar da sua presença de uma maneira peculiar durante o reino, ou então de compartilhar com Cristo do seu reino, compartilhar do seu trono e compartilhar também das glórias do seu reino e das coroas que ali nos são dadas ou que ali nos são prometidas, nos são oferecidas ao vencedor, isto é, aquele que vencer. Então, queridos irmãos, com essa introdução, nós gostaríamos de trazer essa devida distinção para que nós não possamos ficar jamais confusos diante daquilo que a Bíblia diz ser resultado das obras e daquilo que a Bíblia diz ser um dom gratuito de Deus. Quanto à salvação, todos aqueles que creram em Jesus, ou todos os que creem em Jesus, segundo a Escritura, estes já a obtêm, já possuem. Se você é um servo de Cristo, se você creu no Evangelho, se você recebeu a Cristo, então a salvação não precisa mais ser buscada, porque Cristo já te deu gratuitamente pela sua graça, pela sua bondade, pela sua misericórdia, pela fé que Ele próprio concedeu a nós, de maneira que agora cabe a cada cristão, a cada salvo, perseguir, correr atrás, laborar em busca do reino. É preciso que nós venhamos atentar à verdade de Deus para que na vinda de Cristo, como diz as parábolas do livro de Mateus, nós possamos ser encontrados como servos bons e servos fiéis, a quem Jesus dirá: muito bem, servo bom e fiel, entra para o gozo do teu Senhor. Quem são aqueles que vão reinar com Cristo durante o reino milenar, que são os 1000 anos que compreendem a última dispensação, a coroa de todas as eras, que é o reino de Cristo, os 1000 anos entre a sua segunda vinda e a eternidade. Conforme o livro do Apocalipse, no capítulo 2, versículos 26 e 27, nos diz que somente aquele que vencer. Como nos diz: ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Essas obras não são meras obras, porque muitas pessoas hoje em dia também confundem as obras, obras humanas, a que a Bíblia chama de madeira, feno e palha, obras do próprio homem caído, do próprio suor do homem, com as obras de que a Bíblia diz, obras que de antemão foram preparadas para que andássemos nelas. Não são obras produzidas meramente pelo esforço do homem, mas são obras que o próprio Deus, no homem, pelo seu Espírito, produziu, porque estes vencedores se permitiram, de acordo com que eles negaram a si mesmos, de acordo com que eles se apropriaram da palavra de Deus, na medida em que eles foram conhecendo o Senhor, numa experiência viva e real, se permitiram ser trabalhados pelo Senhor, foram aniquilados, foram destruídos na sua velha natureza e foram então edificados pelo Espírito, uma nova criatura, um novo homem, e então permitiu que Cristo vivesse neles, como o próprio apóstolo Paulo diz em Gálatas capítulo 2, versículo 20, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. É por isso que no livro do Apocalipse, capítulo 19, quero convidar vocês a abrirem suas Bíblias, versículos 8 e 9, nos é dito a respeito daqueles que vão reinar com Cristo durante o seu reino. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Vejam que a Bíblia declara que no momento em que se declara nos céus, que essas vozes angelicais proclamam e declaram que o reino de Cristo é chegado,
logo então é dito que a esposa, a noiva, a si mesma já se ataviou, aquela que se vestiu de linho finíssimo, resplandecente e puro. Fala-se aqui de uma veste com a qual esses vencedores estarão totalmente ataviados, totalmente vestidos. E é dito que essa veste branca, não pense que você vai chegar lá e então o anjo vai te levar ao almoxerifado do céu para você então receber as suas vestes brancas com a qual você irá andar de branquinho no céu. Veja que a Bíblia diz que essas vestes brancas, elas possuem um significado espiritual. Veja na sua Bíblia com seus próprios olhos, porque o linho finíssimo, 19:8 de Apocalipse, são os atos de justiça dos santos. Ou seja, é requerido dos santos, é requerido dos crentes que eles tenham essa veste branca, essa veste de linho, para que eles possam estar com Cristo no seu reino, nas bodas do Cordeiro, no desfrute desse reino com Cristo durante os 1000 anos. E alguém poderia nesse momento estar perguntando, como é que nós podemos então adquirir esta veste? Como nós podemos então comprar essa veste? Veja que diz que essas vestes são os atos, são as obras de justiça dos santos. Na medida em que os santos vão trabalhando para Deus, vão se empenhando segundo a sua palavra e vão então produzindo obras de justiça pelo Espírito Santo, essas vestes espiritualmente vão sendo tecidas, vão sendo construídas espiritualmente, de maneira que naquele dia o Senhor então possa nos julgar e nos encontrar habilitados para reinar com Cristo. Esta verdade, ela é ilustrada aqui na parábola de Mateus capítulo 22, uma parábola que nos fala sobre as bodas do filho do rei, ou seja, é a festa de casamento do filho do rei. Se você ler Apocalipse 19, versículos 6, 7 e 8 e 9, lá nos diz que o reino milenar são as bodas do Cordeiro. E agora Cristo, em Mateus capítulo 22, nos narra aqui a parábola dessas bodas, aqui espiritualmente mostrando aqui como será o reino milenar. E nos é dito então que o rei mandou chamar os seus servos para essa festa. Os servos sendo aqui os judeus, mas eles se negaram e eles se recusaram aí a festa. Então, o Senhor mandou chamar a todos, mandou ir às encruzilhadas, chamar os maus e os bons e trazerem todos, então, para essas bodas do Cordeiro. O que aconteceu? Entrando todos ali na sala do banquete, veja o que o rei disse a uma das pessoas que ali estavam presentes. Capítulo 22, versículo 11. Leia na sua Bíblia. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Vejam que é dito que o rei encheu a sala de convidados. Esses de que diz a Bíblia que eram homens bons e maus, os doentes, os enfermos, os que estavam nas encruzilhadas, os sem-abrigo, os pobres, os miseráveis, encheram a sala daquele banquete, daquela festa. Ou seja, esses muitos que aqui foram trazidos são todos que compõem hoje a igreja. A igreja são os muitos chamados, até porque a palavra igreja, do grego eclésia, quer dizer os chamados. Então a igreja são muitos. Muitos são aqueles que foram chamados, e esse chamamento é gratuito. Não importa se a pessoa for boa, se a pessoa é má, se a pessoa é doente, se a pessoa tem qualidades ou não, não importa. Todos são chamados indistintamente. A salvação é um dom gratuito e nada requer do homem, daquele que é chamado. Agora, em contrapartida, na hora de se entrar para o reino, de participar das bodas do filho do rei, dessa festa de casamento, veja que o rei colocou aqui uma condição. Ele viu ali um homem
que estava na festa, mas que não tinha as roupas adequadas. Ele diz: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? Ou seja, para que alguém possa participar das bodas do Cordeiro, fazer parte do reino de Cristo, reinar com Cristo, desfrutar de Cristo durante os 1000 anos, é requerido vestes nupciais. Interessante é que a Bíblia nos coloca claramente essas duas coisas de maneira muito distinta. Quando nós lemos, por exemplo, em Gênesis capítulo 3, versículo 21, nos é dito que Deus fez para o homem e para a mulher vestes de pele de animais. Ou seja, o próprio Deus fez para o homem ali no Éden, depois da sua queda, vestes para cobrir a sua nudez. Mas vejam que essas vestes, de que são ditas ali em Gênesis capítulo 3, são as vestes de salvação. Para que o Senhor pudesse fazer para o homem aquelas vestes, foi preciso que o sangue do Cordeiro fosse imolado. É o sangue da redenção que vai possibilitar a justificação do homem, dando-lhe uma veste de Cordeiro, uma veste como resultado da morte e do imolado Cordeiro. Vestes que foram feitas mediante o sangue de Cristo, vestes da justiça de Cristo, vestes de salvação. Mas vejam que aqui em Mateus 22, nos fala de um outro tipo de veste, que não é uma veste de pele, e também não foi feita por Deus para o homem, mas são vestes nupciais, vestes de bodas do Cordeiro, conforme Apocalipse capítulo 19, vestes de linho finíssimo, branco e puro, que também não falam da justiça de Cristo, mas fala da justiça dos santos. Basta que você que está em casa, se porventura tem alguma dúvida, coloque lado a lado essas duas vestes, para que mais uma vez fique evidente a diferença entre salvação e reino. A veste de Gênesis 3, 21, veste de salvação, mediante os méritos de Cristo, os atos justos de Cristo, mediante a morte de Cristo na cruz do Calvário, as vestes de redenção. Mas ao falar aqui em Mateus 22, falamos de vestes de linho, vestes nupciais, que são os atos de justiça dos santos. Somente aqueles que hoje tecem mediante as suas obras, não qualquer obra, mas obras que de antemão foram preparadas para que andássemos nelas, aquelas obras que não glorificam o homem, mas que na medida em que o homem, o crente, faz uso dessas obras ou produz tais obras, o seu ego vai cada vez mais sendo diminuído, como Jesus diz em Mateus no capítulo 5, capítulo 6, quando orardes, não orais para serdes vistos pelos homens, quando jejuardes, não jejuais para serdes vistos pelos homens, quando deres esmolas, não o faça para serem vistos os homens, mas ao fazer essas obras, que nós façamos para a glória de Deus, como quem busca apenas a aprovação da face de Deus. Somente estes que procedem hoje de acordo com o reino de Cristo, de acordo com a natureza do reino de Cristo, é que durante o seu reino, a sua manifestação, poderão então entrar para o reino com Cristo e dele participar, e dele gozar, e dele compartilhar, e juntamente com o Senhor exercer a autoridade para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. Eu quero deixar o nosso convite estendido, ainda dá tempo de vocês virem hoje pela manhã, hoje à noite, 19h30, e amanhã pela manhã, às 9 horas. Tome nota do endereço, está aí QI 4, lote 23, setor de indústria de Taguatinga. Lembrando também que, em razão da conferência que está acontecendo neste final de semana, a reunião da Ceia do Senhor será postergada para o próximo domingo, dia 9 de setembro. Amanhã, o encerramento da conferência. No outro domingo, do dia 9, a reunião acontecerá na parte da manhã, aqui na nossa sede, às 9 horas da manhã, a reunião da Ceia do Senhor. Somente em razão da conferência é que nós estamos então colocando a Ceia do Senhor para o segundo domingo do mês de setembro. Tome nota aí na sua agenda para que você possa então participar conosco dessa reunião, que é sempre uma grande maravilha, porque Deus sempre tem nos derramado da sua bênção, da sua palavra e da sua comunhão. Inclusive, eu quero lembrá-los também de que hoje à noite e amanhã de manhã, em nossa conferência, nós faremos o lançamento do livro Eleição e Predestinação,
à luz da Bíblia. Este livro, Eleição e Predestinação à luz da Bíblia, é um livro que vai revolucionar a sua vida. Eu tenho plena certeza de fé que todos aqueles que leem esse livro certamente serão grandemente abençoados, terão suas vidas mudadas, o seu olhar jamais será o mesmo. Tenham todos vocês um bom sábado e Jesus Cristo é o nosso Senhor.